Olá, eu me chamo Márcio. Tenho 35 anos e atualmente moro em Goiânia. Eu quero relatar uma experiência que aconteceu comigo no ano de 2014, quando eu morava em uma cidade chamada São Simão de Goiás. A minha história é tão incomum que eu tive medo por muito tempo de contar para outras pessoas, e devido ao medo da chacota, só agora eu estou tendo coragem para contar isso para vocês. Naquela época, eu trabalhava em um escritório e morava com a minha tia e os meus dois primos em uma casa bem simples. Minha tia era uma mulher solteira e sempre criou os meus primos sozinha. Eu trabalhava nesse escritório há quase 1 ano e meio. Como de rotina, quando dava sexta-feira, eu saía para beber com alguns amigos em um bar, ou ir para festas que tinha na cidade ou em alguma outra cidade vizinha. Geralmente, eu ia com os meus colegas de trabalho, amigos ou às vezes sozinho. Apesar de o meu salário naquela época não ser o salário que eu sempre almejei, eu gostava muito do meu trabalho porque era só de segunda a sexta. Então, eu tinha o fim de semana livre para ficar em casa ou ir para alguma festa ou bar com os amigos. Eu me lembro que um certo dia, o pessoal lá no trabalho resolveu que queriam se juntar para ir em um bar que tinha na cidade em um sábado. Iria ter uma noite especial com música ao vivo e o melhor de tudo é que na segunda-feira seguinte seria feriado. Então teríamos 3 dias de folga, me divertindo com os meus amigos e também estando um pouco em casa descansando. Algo importante a ser mencionado é que esse bar ficava perto da minha casa, a exatamente uns 3 quilômetros. Então eu resolvi ir caminhando naquele dia. Uns 3 dias antes, eu avisei a minha tia que eu iria para uma noitada e que não seria necessário que ela me esperasse à noite. Geralmente a minha tia não se importava quando eu dizia que ia para festas, pois eu já era de maior e, além do mais, eu sempre ajudei ela nas despesas da casa. Ir para festas era algo que não a incomodava. Mas quando eu disse para ela que eu iria no próximo sábado me reunir com os amigos, ela ficou meio preocupada e disse que estava com um mau pressentimento. Ela não insistiu que eu ficasse em casa, porém, ela me disse que seria melhor que eu não fosse, mas eu disse que ela não deveria se preocupar. No decorrer da semana, eu e os meus amigos estávamos combinando que horas nos encontraríamos naquele bar. Trocamos mensagens por telefone e já estava tudo combinado. Quando chegou o sábado por volta das 7 horas da noite, eu fui para o bar caminhando, pois eu achava perto. Quando cheguei no local já havia bastante pessoas, música ao vivo e todos os meus amigos estavam lá. Estava sendo uma noite bastante agradável, tomando um chopp, curtindo uma boa música e jogando conversa fora. Eu estava tão distraído que nem vi o tempo passar. Quando me dei conta, já era por volta de 1 hora da manhã. Alguns dos meus amigos já tinham ido embora e eu decidi que estava na hora de voltar para casa. Me despedi do restante do grupo e fui para minha casa. Eu não tinha medo de andar na rua àquela hora da noite, pois a cidade de São Simão, por ser interior, sempre foi uma cidade muito tranquila e não tinha tanta bandidagem como hoje em dia. Mas infelizmente naquela noite, eu tive um azar muito grande. Quando eu estava na metade do caminho, em uma rua que havia poucas casas, o improvável aconteceu. 2 caras saíram de dentro de um matagal que ficava à minha direita. Um deles tinha uma faca bem grande e o outro tinha um pedaço de pau nas mãos. Eles me ameaçaram e pediram o meu celular e o meu dinheiro. Eu não tive muita opção. Tive que entregar meu celular e o dinheiro que eu levava. Os caras disseram para que eu seguisse adiante e não olhasse para trás. Eu comecei a dar alguns passos e me arrisquei a olhar para trás. E quando eu vi, já não havia mais ninguém. Os caras tinham fugido. Fiquei extremamente revoltado, furioso e surpreso com aquela situação. Assaltos não eram comuns ali na cidade, não naquela época, e o improvável acabou acontecendo. Eu estava furioso, porém o que estava ruim iria ficar ainda pior. Eu fui andando, bastante arrependido de não ter chamado um táxi. Quando eu entrei por uma rua de terra, a lua estava cheia. Tanto de um lado como de outro dessa rua eram apenas árvores e algumas casas. Como a lua estava cheia, dava para ver bem claro o que estava à minha frente. De repente, bem ao longe, eu vi que um vulto preto vinha correndo na minha direção e vinha bem rápido.
À medida que aquele vulto vinha se aproximando, cada vez mais aquilo me deixou apreensivo. A luz do luar revelou um animal muito estranho e que corria de uma maneira muito bizarra. Parecia um gorila, e quando faltava uns 300 metros para ele chegar, o medo tomou conta de mim. Então, eu corri e subi em uma árvore. Quando ele chegou bem perto da árvore que eu estava, eu pude ver algo horrendo. Um cão, com uma cabeça desproporcional ao seu corpo, tinha olhos vermelhos e exalava um fedor podre. Eu me tremia tanto de medo em cima daquela árvore que o galho que eu estava dava uma leve chacoalhada. Aquele bicho parou de correr e começou a farejar o ar. Com certeza ele estava sentindo o meu cheiro ou estava procurando alguma outra coisa. Até que finalmente ele me viu em cima da árvore. Ele se pôs de pé como um ser humano. E eu pude ver que ele era um animal muito grande. Deveria ter quase 2 metros de altura ou mais. Aquilo sem dúvidas era um lobisomem. Eu comecei a rezar o Pai Nosso. Aquele bicho se aproximou da árvore e começou a dar patadas no tronco da árvore para que eu perdesse o equilíbrio e caísse. Eu tentava me segurar o mais firme possível. Aquele ser estava determinado a tirar a minha vida naquela noite. Ele tinha um olhar de raiva, urrava com muito ódio. Até que após alguns minutos, aquele lobisomem desistiu. Ele parou, começou a farejar o ar novamente e começou a correr de volta pelo mesmo caminho que veio. Parece que algo chamou a sua atenção. O trauma foi tanto que eu não desci daquela árvore até ver os primeiros raios do sol. Eu fiquei com muito medo de encontrar aquele lobisomem de novo. Eu sentia medo que ele só pudesse estar esperando de longe eu sair daquele local para me atacar. Algo que eu nunca esperei em minha vida é ser assaltado naquele lugar, mas infelizmente aconteceu. Eu nunca imaginei que um ser, que para mim não existisse, tentasse me pegar. E tudo isso aconteceu em uma única noite. Com certeza você deve estar pensando que eu sou um cara muito azarado. Desci da árvore e fui para casa. Eu preferi passar por uma outra rua em que havia mais pessoas. Cheguei em casa, tomei o meu banho e fui para a cama. Mas a imagem daquele ser não saía da minha cabeça. Eu até tinha me esquecido que eu tinha sido assaltado alguns minutos antes. Aquela noite foi um pesadelo para mim. Enfim, eu me arrependo muito de não ter escutado o conselho da minha tia para não sair naquela noite. Não contei essa experiência para os meus amigos a respeito do lobisomem devido à vergonha, só de que eu fui assaltado. Eu só tive coragem de falar sobre a experiência sobrenatural, creio que uns 6 ou 7 meses depois, para minha tia. Ela acreditou em mim porque ela disse que sentia uma sensação ruim alguns dias antes, um mau pressentimento. Hoje eu moro em Goiânia com a minha esposa. Eu não sei se aquele lobisomem ainda ronda por aquela cidade. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.